Olá, seja bem-vindo. E hoje no Se Eu Te Dissesse, vamos falar das 3 crianças que desapareceram enquanto brincavam e até agora 2 ainda não foram encontradas. Esse caso é importante e aconteceu em Bacabal, no Maranhão. Vamos esclarecer dentro do possível sobre o que realmente é fato até o momento e quais são as teorias que circulam por aí. Sobre o contexto dos fatos, o caso teve início no dia 4 de janeiro de 2026. 3 crianças sumiram enquanto brincavam perto de uma área de mata na zona rural do povoado quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, cidade e município do estado do Maranhão, que fica a cerca de 250 quilômetros ao sul da capital do estado, São Luís. Eles tinham sido vistos pela última vez por um tio, quando brincavam na varanda por volta de 1h30 da tarde. Já por volta das 3h30, a avó percebeu a ausência das crianças quando os chamou e não teve resposta. Foi quando o avô saiu para tentar encontrá-los pela vizinhança, e ao perceber que não estavam em lugar nenhum, procuraram também na mata, porém, sem sucesso em localizá-los. As vítimas do desaparecimento eram os irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, Alan Michael, de 4 anos, e o primo delas, Anderson Cauã, de 8 anos. Esse estranho desaparecimento mobilizou mais de 500 pessoas em buscas intensas, incluindo o Exército e, mais recentemente, a Marinha. Após cerca de 72 horas desaparecido, o menino Anderson, de 8 anos, foi encontrado com vida na mata por um carroceiro, numa estrada próxima, que fica em Santa Rosa, povoado vizinho, a cerca de 4 quilômetros de onde ele tinha desaparecido. Ele havia perdido cerca de 10 quilos, estava debilitado e sem roupas, sendo levado ao hospital. Exames médicos e perícias descartaram qualquer indício de violência sexual contra o menino. Sobre as 2 crianças ainda não encontradas. Até o momento, Agatha e Alan ainda não foram localizados. As buscas continuam em mata fechada, trilhas e até submersas, incluindo mergulhadores do Corpo de Bombeiros no Lago Limpo, que fica nas proximidades da região. As equipes envolvidas utilizam helicópteros, drones térmicos e cães farejadores. As buscas já duram mais de 15 dias. E o que oficialmente se sabe sobre os relatos? Sobre as versões dadas pelo menino Anderson, que foi encontrado, já que após a sua localização, as expectativas foram concentradas em suas declarações. Entretanto, considerando a situação traumática, seu forte estado emocional e os cuidados dos profissionais, infelizmente, sabe-se que até o momento 2 versões foram dadas por ele. Na primeira, ele teria dito que as outras crianças poderiam estar em um tipo de cativeiro, sob responsabilidade de uma mulher vulgo gorda, que teria dado mangas para elas. Essa versão não foi confirmada pelas autoridades e está sendo analisada com muita cautela. Na segunda versão, mais recente e essa sim oficial, o Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes, o IPCA, órgão da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, esteve em Bacabal e ouviu Anderson por meio de uma equipe multidisciplinar, que conduz perícias psicológicas e social. Aos profissionais, ele disse que os 3 se perderam sozinhos na mata, que durante uma chuva buscaram abrigo e que ele deixou os 2 mais novos em uma casa abandonada para procurar ajuda, mas não achou o caminho de volta e então se perdeu. Essa é a versão considerada mais alinhada às informações oficiais, embora a investigação ainda esteja em andamento. De acordo com o relato de Anderson, o último local onde esteve com os primos é conhecido como Casa Caída, uma cabana improvisada na mata onde as crianças teriam passado ao menos uma noite. Essa informação foi confirmada pelas investigações. Cães farejadores identificaram o cheiro dos irmãos nesta cabana. Entretanto, diante da ausência de novos vestígios em terra, as buscas foram ampliadas para áreas fluviais e aéreas. As autoridades mantêm sigilo parcial da investigação para não comprometer o andamento, e nenhuma confirmação definitiva sobre crime, sequestro ou outra causa foi divulgada até aqui. E sobre as teorias que circulam por aí? Entre as mais comentadas estão que, de fato, eles se perderam na mata, o que coincide com o relato do menino e com a dificuldade de acesso ao local. Outra hipótese é que houve um sequestro ou ação de terceiros, e parece ser a hipótese inclusive levantada por alguns familiares que acreditam que pode ter havido uma abordagem por outra pessoa. Ainda há controvérsias e boatos nas redes sociais,
surgindo teorias que misturam outras narrativas, inclusive abordando o tráfico humano, mas ainda não há evidências confiáveis dessa versão. As atualizações trazem que equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros têm intensificado buscas em uma área de lago com cerca de 300 metros quadrados e aproximadamente 1,20 m de profundidade. A expectativa é que em poucos dias os mergulhadores consigam mapear toda a área. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, mais de 60% da área de 54 km² já foi vistoriada, sem infelizmente encontrar as crianças até o momento. Anderson Cauã permanece internado no Hospital Geral de Bacabal e já realizou todos os exames necessários para a avaliação de seu quadro clínico. Ele deve ter alta ainda essa semana. Embora a polícia trabalhe com a hipótese de que as crianças tenham se perdido na mata, alguns pontos ainda chamam atenção, como as versões diferentes dadas pelo menino encontrado e o fato de ele ter sido localizado sem roupas. Claro que devido a situações adversas, o próprio garoto pode tê-las tirado. São elementos que por si só não confirmam o crime, mas mantêm a investigação em aberto. Na terça-feira, dia 13, em reportagem à TV, Clarice, mãe das crianças, desabafou, dizendo que espera que os filhos sejam encontrados. O que passa em sua cabeça é saber quem os pegaram e o porquê, dando a entender que a mãe não descarta que as crianças possam ter sim sido levadas por terceiros. Márcio Silva, padrasto das duas crianças desaparecidas, chegou a ser alvo de acusação popular porque ele saiu da cidade no dia do desaparecimento. Ele negou o envolvimento com o sumiço e, ao que parece, saiu sim da cidade, entretanto sua viagem seria a trabalho. Boatos também levantaram suspeitos acerca do homem que resgatou Anderson, o carroceiro Antônio, que sem motivos plausíveis chegou a ser alvo de acusações nas redes sociais, deixando o caso cada vez mais difícil e mais tenso. Vale ressaltar que redes sociais e comentários online frequentemente misturam informações verificadas com boatos. Trazemos agora que durante a gravação desse conteúdo surgiram algumas atualizações. As autoridades do Maranhão intensificaram as investigações sobre o desaparecimento dos irmãos. A principal linha de investigação agora seria um possível sequestro. A polícia acredita que os menores possam ter sido levados por meio de uma embarcação, após cães farejadores identificarem o cheiro dos irmãos próximo a um rio. As buscas na mata teriam sido encerradas e não foram encontradas novas pistas. A Marinha também confirmou que não há indício das crianças nas águas locais. Com isso, a hipótese de rapto ganhou força. Trazemos também que Anderson Cauã, que desapareceu com os primos e foi encontrado 72 horas depois, recebeu alta do hospital e tem ajudado nas buscas. Alguns veículos de informação também têm trazido atualmente que a suspeita recai sobre a mãe e o padrasto no desaparecimento das crianças em Bacabal. Assim, a investigação sobre o desaparecimento passaria a incluir a mãe e o padrasto das crianças como suspeitos, conforme teria sido comunicado pela Polícia Civil do Maranhão. Os investigadores apontaram que versões conflitantes teriam sido apresentadas pelo casal sobre os acontecimentos do dia 4 de janeiro, data em que as crianças desapareceram, e foram decisivas para que mãe e padrasto fossem considerados suspeitos. Além disso, o atraso que houve para comunicar o sumiço às autoridades sobre o desaparecimento também gerou questionamentos. Eles teriam sido chamados, diante das suspeitas, para prestar novos depoimentos à Polícia Civil. A investigação segue em aberto. E a polícia mantém aberta, então, todas as possibilidades e não descarta nenhuma linha de apuração neste momento. Deixe seu comentário se deseja atualizações sobre esse caso. Até o momento, a esperança se mantém de que as crianças sejam encontradas com vida. Valeu por ficar até aqui. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para informar mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.